E essa edição do Agricultura BR começa trazendo a situação de produção brasileira em relação à soja para a temporada 2016-2017. Os levantamentos que foram apresentados, somados aos estudos e comparações feitas pela equipe do Agricultura BR, apresentam um quadro, um cenário no qual a produção e a demanda total é totalmente ajustada. Influenciam muito no preço praticado para a saca da soja aqui no Brasil. Como no cenário internacional, o Brasil é muito importante, já que é um dos maiores produtores e o maior exportador da oleaginosa. O que acontece aqui no país influencia nos preços da commodity em todo o mundo. Você vai rever agora conosco números divulgados na semana passada sobre a expectativa de produção da soja no Brasil na atual temporada 16-17. Tanto a Conab quanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevaram as suas projeções. Reveja comigo na sua tela agora. Veja que a expectativa para a produção da soja no Brasil, de acordo com a Conab, está agora em 103.770.000 toneladas. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu último relatório, divulgado na última quinta, elevou em 2 milhões essa situação, passando de 102 para agora uma estimativa que gira em torno de 104 milhões de toneladas. Esses dados são extremamente parecidos. De produção no Brasil, uma distância de 230.000 toneladas entre a previsão do órgão brasileiro e também do órgão norte-americano. As diferenças começam agora em relação a consumo e também exportação. Vamos ver os dados agora de consumo que mostram um distanciamento na ordem de 2.400.000 toneladas. É o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui esse quadro mostrando o consumo total de soja no Brasil na visão da Conab e também do Departamento norte-americano. Conab estima um consumo interno de 46.500.000 toneladas, enquanto que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aguarda 44.100.000 toneladas da oleaginosa. Em relação às expectativas de exportação, os Estados Unidos são mais otimistas em relação ao Brasil. Vamos acompanhar no quadro agora esta informação. Veja que a Conab espera que o Brasil exporte ao longo da temporada 2016-2017 um volume total de 57 milhões de toneladas. Já os Estados Unidos esperam 59 milhões e meio de toneladas, confirmando pela segunda safra seguida que o Brasil é o maior exportador da oleaginosa do mundo. E agora o número que nós vamos apresentar mostra exatamente esse ajuste. Lembra que nós falávamos de uma produção brasileira, independente da instituição, na marca próxima a 104 milhões de toneladas. Em relação à demanda total, os números são praticamente os mesmos. Independente da Conab ou do Departamento de Agricultura norte-americano, na hora de colocar os dados, teve um órgão que colocou a demanda interna maior, outro que colocou a exportação do Brasil maior, independente da situação. A demanda interna tem uma distância de apenas 100.000 toneladas, é praticamente o mesmo número. Veja só, a Agricultura BR mostra agora a demanda total, aqui eu estou colocamos a situação em relação àquilo que será consumido internamente, somado às exportações previstas pela Conab, que chega a 103.500.000 toneladas, e o Departamento de Agricultura norte-americano, que na soma traz 103.600.000 toneladas de soja. Apesar destes números terem pequenas variações, a comparação, o ponto de equilíbrio entre ambos os relatórios, tanto da Conab quanto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fica evidente quando a gente compara questões sobre oferta e demanda, qual deve ser a produção brasileira e qual a demanda pela soja nacional. Vamos rever esses dados então no gráfico, porque assim a gente vê que ambas as entidades trazem um ajuste muito apertado em relação a esta situação, quadro de oferta e demanda. Veja na cor em verde o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima e na cor vermelho o que a Conab projeta. De acordo com os Estados Unidos, a produção brasileira de soja deve ser de 104 milhões de toneladas. Já a demanda de 103.600.000, portanto, apenas 400.000 toneladas de soja sobrando em relação a este quadro. Já a Conab oferta também um ajuste pequeno e ainda maior,
sendo que a produção está estimada em 103.770.000 toneladas e a demanda em 103.500.000 toneladas de soja, sobrando, portanto, apenas cerca de 130 toneladas da oleaginosa, 1.000 toneladas da oleaginosa para compor este ajuste.